Bom dia, gente. Bem-vindo ao quarto programa, A Graça Que Não É Barata. Pastor? Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Que a graça e a paz do Senhor invada o seu lar nesse domingo. Um domingo abençoado, mais um dia feito por Deus. Estamos aqui, a nossa intenção é também sermos instrumentos de Deus para abençoar o seu lar. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa nesse domingo de Deus. Com a gente? Vamos lá. Bem, pastor, pegando o gancho aí das últimas mensagens aí, que está extremamente construtivo, eu acho que extremamente edificante também aí para os nossos irmãos, né? Eu vim tratar aqui num assunto que tem muito a ver, eu acho que os hábitos espirituais com a disciplina espiritual. Eu acho que pode ser praticamente as mesmas coisas, né? Talvez a diferença aí não sei, você que vai me falar. Pastor, eu já li esse livro, né? Voltei a ler recentemente também, que é O Poder do Hábito, né? E lá nesse livro você indicou já na igreja também pra gente para ler. E ele nos apresenta ali vários aspectos do hábito no cérebro da pessoa, né? A gente para de usar uma parte do cérebro que é aquela que a gente pensa para fazer e passa a utilizar uma automatização, né, no nosso cérebro. Tudo é hábito, né? Devemos orar sempre no mesmo horário, por exemplo, por causa disso? Ou não? Olha, o que é o hábito? Vamos lá, gente. Eu vou falar de algumas coisas aqui. Estamos sentados numa cadeira, você pode estar vendo a cadeira aqui, bem atrás de mim. Você já teve muita dificuldade para sentar e para se levantar de uma cadeira dessa? Você já teve muita dificuldade. Você teve muita dificuldade para amarrar os sapatos, os cadastros dos sapatos dos seus tênis. Você teve muita dificuldade para escovar os seus dentes. Hoje, isso é natural para você. Você se senta e se levanta de uma cadeira dessa sem sentir que fez. Inconscientemente você fez isso. Você hoje escova os seus dentes inconscientemente. Quando você se levanta, após as refeições, isso é automático, ok? Você hoje é capaz de amarrar os cadarços dos seus calçados, conversando com a pessoa, olhando para a pessoa e amarrando. Por quê? Porque isso virou hábito. Deixa eu contar para vocês. Há pessoas, a grande maioria das pessoas, que o hábito, algo se torna hábito para a pessoa depois que ela fizer por 21 dias. Tem pessoas que algo vai se tornar hábito depois de 23 dias. Cada pessoa tem o seu ciclo. A grande maioria é 21 dias. Se você fizer algo por 21 dias, aquilo se tornou hábito, ok? Suponhamos que você tem uma infecção qualquer, né? Vamos supor uma inflamação no seu dente. Aí você vai ao dentista e fala, olha, não tem como mexer. Eu vou receitar para você um antibiótico, uma amoxicilina. E você vai tomar esse antibiótico durante 10 dias. Depois que desinflamar, nós vamos fazer o tratamento no seu dente, né? Depois que desinflamar. E aí você vai tomar 3 vezes por dia. E você escolher um horário que uma das 3 horas do dia você vai tomar as 22 horas. E normalmente 21h30 você está dormindo, né? E você vai deitar e vai falar assim, putz, eu esqueci de tomar o remédio ontem. Por quê? Você não tem aquele costume, você não tem aquele hábito, né? E aí você vai ter que colocar algum alarme, algum relógio para despertar, para te lembrar que às 22 horas. Mas você sabia que se você tomar um remédio todos os dias às 22 horas, você nunca mais esquece? Passou de 21 dias, virou hábito. É o que você falou, virou o quê? É o que nós chamamos de automatismo. Você vai fazer a coisa automática, de forma automática. Comece a orar. Separe um horário para você orar. Separe um horário para você estudar a palavra. Separe alguns dias da semana para você jejuar. E faça isso regularmente, você vai ver se não se torna um hábito. Só tem um hábito, Arthur,
que ele demora 25 meses, tá? 25 meses. Vou até dar uma dica aqui para os, né, que estão um pouquinho fora do peso, aí acima do peso. Vou dar uma dica. Você sabia que a única coisa que não vira hábito com 21 dias, que precisa de 21 meses, são hábitos alimentares? Se você fizer um tratamento com endocrinologista, você é uma pessoa que está pesando 120 quilos e pela sua altura você tinha que ter 69 quilos, né? Pela minha altura eu deveria pesar 69, eu estou com 120, quase o dobro do seu peso, né? Então você vai começa um tratamento, com 5 meses você chegou aos 69 quilos. E você vai falar assim com o endocrinologista, atingi o meu objetivo, 69 quilos. Posso parar o tratamento? O que ele vai falar com você? Não, senhor. Seu tratamento dura 2 anos. É porque eles sabem que os hábitos alimentares, eles demoram 25 meses para acabar. Então eu ver uma porção de batatas fritas sobre a mesa, eu vou devorar, igual um animal, vou devorar. Quando é que eu vou conseguir ver uma porção de batatas fritas na mesa, tirar só 2 batatinhas e comer e me dar por satisfeito? Eu preciso de 25 meses. É por isso que pessoas, você conhece, eu conheço, pessoas que fazem cirurgia bariátrica e daí a pouco engordam o dobro do que era. Volta ao mesmo peso ou engordam muito mais do que era antes. Porque você fez o tratamento físico, você fez a cirurgia bariátrica, mas e o hábito? E o costume? E a cabeça? Isso, no meio da saúde mental, a gente chama de mentalidade de gordo. Você tratou o corpo, mas não acabou com a mentalidade de gordo. Entende? Então, quando é que se muda esse hábito? Com 25 meses. Se você fizer regularmente, pelo menos uma vez por semana, você vai mudar a mentalidade de gordo. Aí vai tornar automatismo para você. Eu vou ver uma grande porção de batatas fritas, vou tirar 2 batatinhas e estou satisfeito. Porque agora virou um hábito. Entende? Então a gente precisa entender, você fez a pergunta, o que é hábito? É algo que vai se tornar automático. Isso é hábito. Você quer fazer uma pergunta, pastor? Pastor, eu tinha esse hábito aí, eu tinha esse hábito de orar, ter minhas horas de oração. Antes eu acordava 3 horas da madrugada, orava. E hoje já não tenho isso mais. Eu não tenho esse hábito de orar. Às vezes hoje a gente ora, toda vez que a gente vai dormir, a gente ora. Inclusive, e quem mais incentiva a gente a orar é o João Lucas. Que a gente está deitado e fala, pai, mamãe, vamos cantar o Pai Nosso? Aí ele fala e a gente repete junto com ele, entendeu? Uhum. E antes eu tinha muito hábito de orar, tá? E hoje eu não tenho esse hábito. O que é isso? Muitas coisas, Anderson, muitas coisas. O corre-corre do dia a dia, como nós falamos, né? A gente tem tempo para o trabalho, tem tempo para a escola, tem tempo para a esposa, tem tempo para o filho, tem tempo para a Netflix, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Facebook, tem tempo... Augusto Nicodemos, um grande pastor reformado, que a pessoa que eu tenho muita estima e aprendo muito com ele fala que o Facebook está aí para provar, né? Naquele dia, quando a pessoa fala assim, eu não orei porque eu não tinha tempo para orar, eu não li a Bíblia porque eu não tinha tempo para ler. O Facebook está aí para provar que você tinha tempo. A Netflix está aí para provar que você tinha tempo, né? Você perdeu o hábito. O que aconteceu é que você perdeu o hábito, tem que criar o hábito de novo. Então, antes eu volto a dizer, a partir de hoje, se você falar assim, eu vou acordar de novo 3 horas da manhã, né, para orar. Se você fizer 21 dias, que é o que você falou sobre o tempo, né, vai virar um hábito, tá? Então, é só você retornar. No começo vai ser difícil. Deixa eu explicar para vocês. A Vanessa está aqui e a Vanessa me conhece há muito tempo, muito tempo. Quando eu me casei, a única orientação que a minha mãe deu para minha esposa foi o seguinte, não vai deixar meu beiçudo sem suco não, viu? Deixa meu beiçudo sem suco não. Gente, durante o almoço e a janta, durante as refeições, eram 3 ou 4 copos como esse de suco ou refrigerante. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu acabo de almoçar e acabo de jantar, um tantinho assim, ou água, assim ó, isso aqui, água ou suco ou refrigerante, é o que eu tomo. Você acha que foi fácil? De 3, 4 copos diminuir? Então o que eu fui fazendo? Vou começar, para virar hábito, diminuir um pouquinho. Aí ficava uns 5 dias, 8 dias, aí diminuía mais um pouquinho, até diminuir um copo, aí passei para 3. Aí foi diminuindo até ficar 2 copos. Aí tô tomando um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim. Vira hábito. Outra coisa, eu vou começar o jejum intermitente por causa que eu sou pré-diabético. Na verdade, eu tenho diabetes tipo 2, né? Eu vou começar o jejum intermitente por causa disso. É uma disciplina, né? É uma disciplina.
E aí eu comecei, falei assim, puxa vida, eu gosto de café bem doce. Café para mim, tudo para mim, suco, café tem que ser bem doce. Se eu chegar na sua casa e você fizer um café sem açúcar e falar, você quer açúcar ou adoçante? Eu falo, não precisa não. Hoje eu consigo tomar sem açúcar, sem doce. Porque se tornou o quê? Um hábito. Tá entendendo, Marcos? Pastor, completando aqui o que você falou, né, pro Anderson, esse livro é muito bom, excelente. E ele fala o seguinte também, que o nosso cérebro, ele tem um costume de fazer aquilo que é mais fácil e prazeroso para ele. Então, por isso que é difícil da gente cultivar. A gente tem hábitos ruins e hábitos bons, né? E o hábito, eles são pequenas coisas que a gente vai fazendo para a gente reprogramar o nosso cérebro a fazer aquilo. Disciplinar o cérebro. Isso aí. E aí, pastor, pegando gancho nisso daí, né, do hábito, né, que a gente já sabe aí que a gente pode ter hábitos ruins, hábitos bons, e a gente pode mudar os hábitos. Hábitos que é o mais podem ser importante. mudados. Né? Você pode perder os hábitos, é o que o Anderson falou. Eu Anderson tinha o falou, hábito e perdi. Agora eu posso cultivar esse hábito de novo. Lógico que vai ser mais difícil, recuperar. né? Não vai ser fácil. Igual voltei a fazer a caminhada, antes eu corria 8 km. Hoje em dia eu não consegui caminhar 10 minutos. A Ingrid falou assim, uai, você já tá cansado? Eu falei, uai, já tô. Tinha acabado de sair do portão. Nem um pouquinho. Eu falei, nossa, já tá cansado? Tem que respirar direito. É desse jeito. E aí, pode falar, pastor. Só algo que o Anderson falou, tá? Eu levantava às 3 horas da manhã, já que estamos falando sobre disciplina, né? Quando eu falei que as pessoas fazem com motivação errada, oração tem que ser no monte. Jesus subia no monte, é muito bom orar no monte, entendeu? Mas em qualquer lugar, até dentro do banheiro da sua casa, num ônibus indo, né, um especial indo para sua empresa, tá entendendo? Dentro do Uber, você ora. Jesus falou assim, quando você orar, fecha a porta do seu quarto e o seu pai que está em secreto. Eu estou na cadeira... Vai fazer parte da pergunta, tá? Pois ó. Vai adiantar. Eu tô sentado num ônibus da igreja, ou de um ônibus indo para minha empresa. Aquela cadeira do ônibus eu posso fechar a porta do meu quarto e fazer o meu quarto secreto de Deus ali. Entendeu? Eu posso fazer. Tem que ser de madrugada? Aí o que se ensina? A filha menor. Será que Deus tem algum problema de te atender 2 horas da tarde ou 3 horas da manhã? Verdade. Deus é poderoso qualquer hora. Isso é uma coisa que eu tenho que entender. É um sacrifício para mim. A disciplina tem que me fazer algum sacrifício. Igual você está falando, né? Mas é para mim, não que Deus precisa do meu sacrifício. É eu que estou me disciplinando. Ela serve para mim. Entende? Porque a gente até falou Para quebrar. Qual que é a disciplina? O objetivo da disciplina? Quebrar a carne e fortalecer o espírito. Pronto. Então, se eu acordo 3 horas da manhã, eu estou quebrando a carne quer dormir. Se eu jejum, eu estou quebrando a carne. E quando eu quebro a carne, agora outra coisa. O jejum, por exemplo, ele tem que ser acompanhado de oração. Jejum sem oração, você está só passando fome. Então eu estou quebrando a carne e fortalecendo o espírito. Esse é o objetivo. Vestir pano de saco. Por que as pessoas escolhem votos que vai ser visto pelas outras pessoas? Tá aqui a Vanessa. A Vanessa começa a andar vestida de pano de saco na rua. Sem crítica. Por quê? Não, porque os outros olham e falam, não, aquela é espiritual, olha lá, ela está de pano de saco, olha. Se você fizer um voto só entre você e Deus, que ninguém está vendo, Deus recebe do mesmo jeito. Entendeu? Você não tem que fazer para ser visto pelos homens. Que os fariseus, eles oravam e jejuavam, mas Jesus criticou, davam esmolas, né, cumpriam as leis, mas era com o objetivo de ser visto pelos homens, de ser aplaudido pelos homens. Ele falou, está tudo errado. Então, se você fizer no seu quarto secreto, é melhor. Entende? Então, a disciplina, a oração, jejum, meditação, tem um horário, que foi o que você perguntou, o horário. É bom você separar para virar um hábito, virar um automatismo. Não é porque naquele horário Deus vai me ouvir. Se for um outro horário, ele vai ter mais dificuldade de me ouvir. Tá entendendo? São ensinamentos terríveis, errados. Tá entendendo? Tem que virar um hábito. O hábito é um costume que vai se tornar automático. E eu quero ter o hábito de fazer a disciplina espiritual. Respondeu a sua pergunta agora? Eu ia te fazer, quase isso. Vou completar então com a pergunta, né? Então eu comecei a fazer a caminhada 10 minutos. Hoje eu já consegui andar 2 km. Então para mim em 2 semanas foi um crescimento bom. Quando que o hábito não pode ser confundido com a religiosidade? É isso que eu estou falando, ótimo. A sua pergunta só completou a ideia. Exatamente o que aconteceu. Então, eu vou fazer, por quê? Porque Deus vai me ouvir.
Eu vou fazer, porque se eu fizer, Deus responde. Eu vou fazer, porque as pessoas estão vendo eu sair com a minha Bíblia e ir para o monte. Então, todos os dias as pessoas me veem no monte. Se não me vir no monte hoje, o que vão pensar de mim? Uai, irmão, você era sempre de ir no monte, você não está indo no monte mais? Entende? Então, se fizer com a motivação errada, se eu fizer com o entendimento errado, se eu fizer... eu aprendi de um jeito, né? E eu acho que aquele jeito é que tem... Então, aí vai ser errado, tá? Então, é a motivação. Acima de tudo, a motivação. Qual que é a motivação? Né? É aquilo que nós falamos desde o primeiro programa. Por que da disciplina espiritual? Por que da disciplina? Porque eu quero crescimento espiritual. Porque eu quero amadurecimento espiritual. Porque eu quero aumentar a minha comunhão com Deus. Porque eu quero enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Qualquer motivação que não for essa, a motivação está errada. Essas 4, pelo menos. Possivelmente nem vai durar o hábito, né? Você vai parar no meio do caminho. Entendeu? Então eu quero porque, volto a dizer, 3 horas da manhã, Deus me ouve. Se for 11 horas da manhã, se eu não fiz sacrifício, eu fiz. Porque eu acordei 3 horas da manhã, se é 11 horas, isso aí é fácil. Não é isso, entendeu? Você fica orando dentro de casa, irmão, no comodismo. Eu não, eu oro no monte. Então Deus vai te ouvir porque você ora no monte. Ele vai te ouvir porque você ora de madrugada. Deus não é limitado a tempo, lugar, nada disso. Ele não tem essas limitações. São ensinamentos terríveis, errados. E hoje eu aprendi com isso que nada a ver eu ter que levantar 3 horas da madrugada para orar para Deus me ouvir. Antes eu aprendi e falei assim, não, eu tenho que levantar 3 horas porque Deus vai me ouvir, né? Antes eu tinha. Aprendi isso. Agora hoje, como já aprendi com o pastor Carlos isso, hoje, qualquer momento que eu orar, Deus vai me ouvir. E aí, gente, existem os tipos de oração também, né? Mas o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Do original, orar o tempo todo. Alguém consegue ficar orando o tempo todo? Né? Mas a minha mente tem que estar ligada no trono de Deus 24 horas por dia. Isso que é orar. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Certa feita perguntaram para ele, você ora muito? Ele falou, eu nunca oro mais do que 10 minutos. Mas eu não me lembro de ter ficado mais do que 10 minutos sem orar. Que disciplina, hein? Por isso que ele é o príncipe dos pregadores. Pastor, pegando aí continuidade, né, depois de tudo que a gente abordou aqui, né, no dia de hoje, qual conceito você dá depois sobre disciplina espiritual? É isso. A disciplina espiritual é um hábito que eu vou adquirir, né? E esse hábito, ele tem algumas práticas nesse hábito. Eu vou ter algumas práticas que vão fortalecer-me espiritualmente, que vão promover o meu crescimento espiritual, que vão promover o meu amadurecimento, que vão aumentar a minha comunhão com Deus, ok? Vai aumentar a minha comunhão com Deus e que vai me capacitar a ser um servo mais útil no reino de Deus. Então são algumas práticas e, para fechar, são práticas que vão quebrar a minha carne para que essas outras coisas aconteçam e ficam mais fortes. Eu sempre tenho o costume de dizer que dentro da gente, Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 7, do verso 14 ao 21, da luta da carne contra o espírito, né? O que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não posso fazer eu sempre estou fazendo, eu tenho essa lei em mim, no meu coração, vontade de cumprir os desejos de Deus, mas os membros do meu corpo quer pender para o outro lado. Então a gente tem esses dois pitbulls dentro da gente. O que você alimentar mais, ele vai ficar mais forte. Se eu alimentar mais a carne sempre vai vencer o espírito. Se eu alimentar mais o espírito sempre vai vencer a carne. Qual cachorro que você está alimentando mais? O espírito ou a carne? Algumas pessoas gostam de usar a metáfora leão, né? Os leões. Você tem 2 leões. Qual que você está alimentando mais? Ok? Então esse é o objetivo, quebrar a carne. Foi Jesus quem disse, né? Vigiai e orai. O espírito já está pronto, meu irmão. Seu espírito está recriado, mas a carne é fraca. Né? Muito bom, pastor. Pastor, eu separei algumas disciplinas espirituais aqui para a gente abordar. E, na verdade, tinha separado 5. Agora eu acho que eu adicionei mais uma. Quero saber também se é realmente a disciplina ou se não é. São oração, jejum, leitura bíblica,
adoração. Adoração eu acho que tem a ver com a oração, né? Serviço, e agora eu adicionei o voto, né? Sobre a oração, o que é a oração? Oração, como eu falei, né, nós temos alguns tipos de oração. Você tem a sua conversa com Deus, comunhão com Deus. Essa aí é que você entra no seu quarto secreto e conversa com Deus, né? Você tem a intercessão, é quando você pede a favor de algo ou de alguém. Se eu estou pedindo para alguém ou para algo, isso é intercessão. Existe a oração de batalha espiritual, não que eu creia na batalha com os exageros que são ensinados aí, mas existe a batalha espiritual. Para você ver que tem orações diferentes, a minha comunhão eu faço deitado, sentado, em pé, no monte, dentro do ônibus, dentro do carro. Eu estou ali tendo comunhão com Deus, né? Existe um momento de adoração, por exemplo, que eu vou me prostrar, eu estou de joelho, né? Reconhecendo a grandeza, a soberania de Deus e tal. Isso é a oração que eu faço de joelhos. Eu vou orar para expulsar um demônio ajoelhado? O demônio me arrebenta a cabeça, né? Eu tô ali. Então, são orações diferentes, né? O orar sem cessar é estar com a mente ligada 24 horas por dia. Então, são vários tipos. O que é oração? É uma conversa, é um diálogo com Deus. A oração é você conversar com um ser superior, sabendo que ele pode não somente te ouvir, mas ele pode te responder também. Sabe? A oração é uma comunhão, por isso que tanto Jesus fala como alguns servos, né? Ela não pode ser uma vã repetição, é um diálogo, é conversa. É eu trazer as demandas e os agradecimentos do dia perante ele. Então são vários os tipos de oração, ok? São vários. Como o esposo e a esposa deitar na cama e conversar um pouco, né? Exatamente, Como foi o dia. Isso aí, tá? Então isso aí, são vários os tipos. Existe alguma forma correta da gente orar, pastor? Assim, como a gente deveria orar? Não, Jesus deixou uma oração modelo, preste atenção. O que existe, Arthur, o que existe, se a minha oração é uma oração de comunhão com Deus, ela é de um jeito. Se ela é oração de adoração, ela é de outro. Se é uma oração para expulsar um demônio, ela é outra coisa. Ela é outro jeito. Se é uma oração de intercessão, ela vai funcionar de outra maneira, tá? Mas não existe. Normalmente, o que existe? Algumas regrinhas básicas. Orações são dirigidas ao Pai em nome de Jesus. Qual oração que é dirigida ao Pai em nome de Jesus? É quando eu vou pedir alguma coisa. Essa é a petição. Essa é a petição. Eu vou orar ao Pai em nome de Jesus. Porque eu posso orar só para o Espírito Santo, eu posso orar só para Jesus, eu posso orar só para o Pai. Então não existe uma fórmula. É isso que as pessoas... Eu vou pedir o pastor Arthur para fazer uma oração, aí você quer abrir o seu vernáculo, né? Não, é uma conversa, igual você conversa com o seu amigo. Simples assim. Isso é uma conversa, tá? Então, Jesus deixou ali... Eu vou deixar um modelo de oração para vocês, mas são vários os modelos. Vai depender do porquê, do motivo da oração. Ok? Agora, pastor, orar todo dia. Ela pode ser considerada uma religiosidade? Vou te explicar o porquê que eu fiz essa pergunta, né? Eu, particularmente, eu tenho esse hábito, que eu não acho que é muito bom, mas às vezes eu penso assim, nossa, eu estou em dívida com Deus. Hoje, depois que a gente conversou aqui, eu já entendi que não é dívida com Deus, é dívida comigo. Com você? Né? Então eu falo assim, não, vou orar. Eu levanto e oro porque eu estou em dívida com Deus. Né? Então, pensando dessa forma, é religiosidade? Sim, pensar dessa forma é religiosidade. A oração você não tem... Deixa eu contar uma coisa para você aqui, guarda isso na sua cabeça. Se você orar, jejuar e meditar na Escritura, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Se você não orar, não jejuar e não meditar na Escritura, Deus Todo-Poderoso também é a mesma coisa. O problema é para você. Bota na sua cabeça, a disciplina espiritual é para você, não é para Deus. Sabe? É por isso que eu estou falando. Ele não curou, não libertou, ele não fez as coisas porque você orou. A oração é disciplina para você. Volto lá, né? Jesus guardou Israel de ser destruído porque o povo jejuou sobre a orientação da rainha Esther? Não, porque ele tinha que preservar aquele povo. O Salvador tinha que nascer daquele povo. Tendo o povo orado ou não, ele ia guardar aquele povo. Entende isso, gente? Né? Então, tem algumas coisas que o povo fez de maneira equivocada, mas isso não quer dizer, faça isso. Então, a rainha Esther pôs a nação para orar. Então, toda vez que você quiser alguma coisa, ora e jejuma. Que como a rainha Esther conseguiu, você vai conseguir também. Religiosidade. Está entendendo como é que é? Não deve ser esse o objetivo. Simplesmente, quero quebrar a carne e fortalecer o espírito. Quero aumentar minha comunhão com Deus. Quero crescimento espiritual. Entendeu? Eu quero amadurecimento espiritual. Só isso. Eu li a passagem que você citou no outro programa, né?
Não, foi agora há pouco. Que fala assim, né? Que é orar em secreto. E eu reparei que existe assim, orar no secreto, e o pai que está no secreto. Ou seja, o pai já está no secreto. Isso. Eu falei, uai. E o que quer dizer isso? Porque às vezes a gente acha que é orar no quarto, né? E a gente conversando... O pai que está em secreto. É ele que está no secreto. É ele que está no secreto. É ele que está no secreto. Onde você estiver. Aonde você estiver. Você é o pedreiro. íntimo nosso, né? Você é pedreiro. Aí fala com você vai mexer um concreto para mim. Você está dentro da maceira de concreto com uma enxada na mão. Entendeu? Ali vocês podem estar orando ao seu pai que está em secreto. Ninguém está perto de você. É você e ele. Que pode ser na mente também. Pode ter alguém perto ali. Mesmo, né? Você fechou a porta do seu quarto e está ali, no íntimo com ele. Não quer dizer fisicamente, né? Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Né? Nós vemos o rei Ezequias ia morrer. Ele estava deitado quando ele orou e ele foi acrescentado 15 anos de vida. Né? Ele virou para o lado, né? Virou para o lado. O dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, o povo estava como? Sentado. Estavam todos sentados, clamando, o Espírito Santo veio. Tem que ser de joelho, que é falta, entendeu? Tem que orar com o olho fechado, com o olho aberto. Isso aí. Oração, por exemplo, que eu estou falando de batalha espiritual. Vai orar para um endemoniado com o olho fechado. Você leva um tabeco na cara. Nunca se ora para ninguém. Pode ser o pastor mais consagrado que tem. Nunca se ora para ninguém de olho fechado. Sempre que for orar para uma pessoa com os olhos abertos. Isso é prudência. Entende? A pessoa pode cair também, a gente não sabe. Pode cair, ele caiu, eu estou aqui na casa da Vanessa, vou orar para a Vanessa. Caiu com a cabeça na quina da mesa. Pronto. Entendeu? Você está de olho aberto, se ela for cair, você vai amparar a pessoa. Mas você está de olho fechado, você só escuta o barulho e vê o sangue escorrer e pronto. Entendeu? Pastor, os tipos de orações. Já falamos, né? Intercessão, comunhão, já falamos aí, aqueles que nós falamos. Né? É isso. De batalha. São quantos mais ou menos? Existe, não, só vai ter vários. Os que a gente mais usa é isso, né? Comunhão, adoração, intercessão, petição, né? Aí, ação de graça, isso é importantíssimo, tem que ter oração de ação de graça. Você acha que nós, como cristãos, devemos ter algum tipo, pelo menos todo dia, eu acho que, por exemplo, adoração ou ação de graça, isso é o devocional. Deixa eu te falar, o importante você ter todo dia é o seu devocional. Aí vai entrar no hábito, tem que ter o hábito de ter um encontro com Deus todos os dias, naquele dia, naquele horário. Esse é todo dia, porque as outras, pode ser o tempo todo. Então, um amigo meu está desempregado, eu estou andando na rua, Senhor, abre a porta de emprego para o fulano, não sei, entendeu? Aí eu passei, vi um despacho, Senhor, está repreendido aquele ali e tal, o tempo todo. Agora, a oração de comunhão com Deus, essa é o devocional. Esse é o devocional. Agradecimento também toda hora, agradecimento o tempo todo. Isso é agradecimento, isso é oração. O devocional é que você deve separar um horário e ser rigoroso naquele horário. Ter disciplina com aquele horário. Comunhão, devocional. Para mim, qual que é melhor? 6 horas da manhã. Todo dia 6 horas da manhã. Para mim é bom 5 horas da tarde. Todo dia 5 horas da tarde. Ok? Que seja 3 horas da manhã. Entendeu, Anderson? Que seja 3 horas. Mas você tem que ter aquele horário. Deus ia falar com Adão pela viração do dia. Simples assim.